continuidade aqui ao nosso segundo vídeo aula, falando sobre a família. Então, Adão, ele teve ao seu lado a melhor esposa que qualquer homem gostaria de ter, porque Deus fez das suas costelas uma mulher e entregou para ele. Então, observe bem que Adão precisava de alguém de sua própria espécie para servir de companhia e propiciar-lhe condições para o estabelecimento do diálogo, troca de ideia permanente, comunicação e perfeita comunhão, tanto no amor como nas realizações. Então, para tanto, era necessário que essa companhia fosse também possuída de grandes virtudes. Foi o que Deus fez. Deu a Adão uma valorosa esposa. Porque observe bem, em Provérbios 18, 22, diz assim: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Observe que aquele que encontra uma esposa, não é aquele que encontra uma mulher. Mulher, a pessoa encontra aí qualquer lugar que ele for. Agora, uma esposa só é mesmo dada por Deus. Porque observe que o contrário disso está lá em Provérbios 21, 19, que diz: é melhor viver sozinho no deserto do que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Imagine o homem que tem uma mulher dessa, que ele está no trabalho e dá vontade de ele não voltar para casa, porque quando ele pensa, chegar em casa, a mulher só vai querer briga. Assim também a mulher, com um marido rixoso, briguento, só sabe reclamar, ela não vai se sentir bem. Então, em Provérbios 12, 4, fala também: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Ou seja, quem é que aguenta uma dor no osso? Está falando de enfermidade. Existem mulheres que é como uma enfermidade para o homem, e existe homem que é como uma enfermidade para a mulher. Então, um casal desse, é ruim a convivência deles no dia a dia. Então, observe que Adão, ele tinha uma valorosa esposa. Provérbios 31, 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ou seja, quem tem uma esposa, ela vale mais do que ouro, do que prata, do que diamante. E ela é a coroa do seu esposo. Ou seja, onde ela vai, onde o marido vai, alguém fala: rapaz, você tem uma bela esposa. Porque ela cuida de você, ela trata bem de você. Então Deus deu a Adão uma esposa. Deu a Eva para ele. Porque Adão, ele tinha a companhia dos animais. Mas Adão não podia, por exemplo, se relacionar sexualmente com o animal, porque estava indo de encontro à lei de Deus, e é pecado, e também estava indo de encontro ao natural, à natureza. Então observe que Deus agora fez uma mulher e lhe deu. Então veja que Eva, ela era virtuosa. Ela não era uma doença para Adão. Ela não era um quebra-cabeça para Adão. Eva, ela era uma adjuntora, uma ajudadora. Então hoje trazemos para os nossos dias a pessoa que tem uma esposa cristã, ela tem a sua vida moldada na palavra de Deus. Não é na realidade uma mulher qualquer. Então a mulher cristã, ela não é uma mulher qualquer.
mas alguém que possui as melhores qualificações e virtudes. Então veja que ela prima pelo rigoroso asseio de sua casa, procura mantê-la em boa ordem, trata a todos de modo atencioso e cordial, deixando os visitantes as belas impressões de seu zelo e cuidado. A esposa crente faz do seu lar um lugar agradável e feliz. Eu falo aqui em relação à esposa crente, porque eu sou cristão, mas isso aqui é para todas as mulheres. Não só a cristã, mas todas as mulheres devem se pautar dessa forma, né? Imagine você chegar na casa de alguém e tá tudo sujo, tudo mal cheiroso, bagunçado, roupa espalhada pela sala, pelo sofá. Você vai se sentir uma pessoa, você vai ficar constrangido. Então você não vai demorar muito tempo ali, mas quando você chega, que acha numa casa de uma pessoa que está tudo arrumadinho, cheiroso, aí vai deixar uma boa impressão, aquela pessoa vai querer voltar ali novamente. Então a mulher pautada na palavra de Deus, ela age dessa forma. É a chamada mulher virtuosa, coroa do esposo. O esposo tem prazer de sair com ela, de estar com ela em todos os lugares, não só no seio da família, mas fora dali também. Então, em relação à casa, a mulher precisa fazer isso, essas coisinhas básicas que eu citei aqui. Em relação aos filhos, né? Se esse casal tiver filhos, então a mulher virtuosa não deixa de ser simultaneamente uma boa mãe. Ela não só cuida da educação dos seus filhos, infundindo neles boas maneiras, auxiliando com isto ao marido, como também dá-lhes assistência, seja zelando pelo seu vestuário, seja cuidando de sua higiene corporal, ou orientando-os moral, social e espiritualmente. Então a mulher virtuosa, ela tanto é uma boa mãe, como ela cuida da casa, da educação dos seus filhos, do esposo, zelando pelas suas vestes, zelando pelas vestes do esposo, cuidando da higiene corporal dela, orientando também os filhos na moral, no social, no espiritual, principalmente no espiritual, ensinando a palavra, colocando diante dele os bons costumes para que ele seja um cidadão de bem na sociedade e tudo mais. Então tá aí algumas das características da mulher cristã, que eu acredito que Eva era dessa forma. Era uma mulher virtuosa que cuidava tanto dela e também do seu esposo, Adão. E o primeiro casamento foi feito por Deus. Está lá em Gênesis 2, 21 e 23. O que diz lá? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, aqui está a base. O primeiro casamento foi feito por Deus. Gênesis 2, 21 ao 23. Então, Deus ele fez Eva para ser companheira de Adão. Antes da entrada do pecado no mundo, assim podemos crer que foi Deus mesmo quem deu ao homem e à mulher o relacionamento e a liberdade conjugais necessárias, com base em princípios santos e puros, como parte do seu propósito para com eles. Então veja
que Deus mesmo quem deu ao homem e à mulher o relacionamento e a liberdade conjugais necessários, com base em princípios santos. Um relacionamento que não fugia dos princípios de Deus, porque eram puros e estava dentro do propósito de Deus. Então, ao trazer a mulher a Adão, Deus estabeleceu as normas para o casamento. O Senhor Jesus ratificou este conceito quando, falando do casamento, ele disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. Quando alguém perguntou a Jesus a respeito do casamento, do divórcio, Jesus falou: pela dureza do vosso coração, deles carta de desquite. Pela dureza do coração. Se houver uma traição, se o homem puder perdoar, ou a mulher poder perdoar, ambos forem traídos, continue. Se não, dê carta de divórcio. Então veja que Deus está falando aqui: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Deus não quer que haja divórcio, que haja desquite, que desfaça o casamento. É da vontade de Deus que o casal se una para todo o sempre e se case com outro quando um dos cônjuges morrer. Aí estão livres para casar com outro. Então veja que Deus fez uma mulher para um homem. Adão ficou preso a uma pessoa. Se ele a deixasse, não teria outra com que casasse. Então observe que Deus não fez dois homens para uma mulher e nem duas mulheres para um homem. Ele fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então, Adão estava preso à sua esposa. Ele não teria outra com que se casar. Isso revela o seguinte: primeiro, o casamento não é para ser desfeito. Segundo, a bigamia e a poligamia não têm base nos princípios divinos. É como eu falei, se o homem quiser mudar, mude. Mas a palavra de Deus não muda, ela é a mesma. Então, o fato de haver Deus trazido a Adão uma só mulher ensina-nos uma lição de amor, respeito, união e companheirismo. Então, veja que Deus trouxe uma mulher para Adão e não duas. Então, isso nos informa e nos dá aí uma lição de amor, de respeito, de união e de companheirismo. É neste sentido que Paulo se refere ao casamento, dizendo: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5 e o versículo 31. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Isso nos mostra que, a partir do momento que o homem assume uma responsabilidade de casar, deixe seu pai e sua mãe. Saia da casa de seu pai, da sua mãe. Vá viver a sua vida com sua esposa. Porque a gente sabe que muitas vezes tem conselhos de pai e de mãe para um novo casal que não funciona. E outros sim, dão certo, mas tem uns que não. E evita também muitos aborrecimentos. E se unirá à sua esposa. Olha aí, a união. E serão o quê? Dois numa só carne. Quando Deus olha do céu para a terra, ele não vê um homem e uma mulher, ele vê um. São dois, mas ele vê um, porque é uma só carne. Isso é questão de fé. Então, observe que em uma união,
casal de um homem e uma mulher, no casamento, tem que haver o quê? Tem que haver amor, tem que haver respeito, tem que haver união e tem que haver companheirismo. Por mais que a mulher ganhe mais do que o homem, ela não tem o direito de mandar sobre o homem, ela é submissa ao homem. Mas o homem também não tem que pensar que ela é propriedade dele, que já tomou posse, que ela é uma possessão dele. Não. Tem que haver um companheirismo. Tem que haver aí nesse sentido amor, uma união e também um respeito. E aí, o que acontece? Deus proveu alimento para a primeira família. Deus, além de plantar o jardim no Éden, de colocar o homem para cuidar, de fazer uma mulher para ele, Deus não deixou eles lá abandonados. Deus agora proveu alimento para essa família. Veja que na segunda parte do sexto dia, Deus criou o homem e logo proveu-lhe do necessário para a sua alimentação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, e disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, se-vos-á para mantimento. Então Deus aqui já está fazendo o quê? Provendo alimento para a família, para a primeira família. E Deus é um pai responsável. E hoje temos aí Deus suprindo toda a terra para todos nós. Então observe que a provisão de Deus para com a primeira família revela o seu cuidado para com as demais famílias em todos os tempos. Como está escrito lá em Hebreus, capítulo 13 e o versículo 5, a parte B, diz assim: Porque ele disse, ele quem? Deus, não te deixarei, nem te desampararei. Então observe que Deus, ele proveu alimento para Adão e Eva e ele proveu alimento para nós também nos nossos dias. Então veja que Deus é totalmente responsável e tem cuidado de nós. Mas também Deus determinou trabalho para o homem. Em Gênesis 2, 8 e 15, olha o que diz, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, observe aí. Deus plantou o jardim e pôs o homem no jardim para lavrar e guardar. Ou seja, Adão teve que trabalhar para cuidar daquele jardim. Aí alguém diz assim: se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu mandava matar. Se você já falou isso, não fale mais, porque quem instituiu o trabalho foi Deus. E observe que foi antes do homem pecar. Não foi depois do pecado, não. Depois do pecado, o trabalho dobrou, triplicou, digamos assim. Mas antes de pecar, o homem já trabalhava. Então, com base em Gênesis 3,17, lemos assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aqui foi depois que ele pecou, o trabalho triplicou e hoje, graças a Deus por isso, porque todo tipo de trabalho dignifica o homem e a mulher, observamos que todo trabalho é digno.
E graças a Deus, porque Deus instituiu o trabalho para nós. E hoje nós podemos trabalhar e dizer graças a Deus, porque foi Deus que instituiu. Então, alguns julgam que só depois de pecar o homem ficou obrigado a trabalhar. Ao contrário, Deus determinou o trabalho para o homem antes da queda. É o que aprendemos de Gênesis 2, versículo 8 e 15. O trabalho tanto é indispensável para a manutenção da família, como também contribui para o viver justo e, consequentemente, para a paz, a harmonia e conforto da mesma. Imagine aí o homem que não trabalha, fica dentro de casa o tempo todo. Aí a mulher sai para trabalhar e volta e ele está lá dormindo. Uma família dessa não vai subsistir, não vai suportar, porque vai acontecer briga e vai chegar até uma separação. Então, o que acontece? É melhor trabalhar, porque traz harmonia, né? Traz responsabilidade, traz amor. Então, observe que traz conforto, porque a pessoa que trabalha, ele consegue dar conforto à sua família, dar conforto à esposa, filho, no estudo, nas vestes, na moradia, em tudo. Então o homem e a mulher precisam trabalhar, é digno o trabalho. Então veja que toda a Bíblia faz referência ao trabalho considerando uma das mais virtudes da vida. Uma das maiores virtudes da vida é trabalhar. Jesus fez uma significativa menção ao trabalho ao dizer: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Então veja que Deus trabalha, Jesus trabalha e nós também precisamos trabalhar. E isso foi uma bênção que ele deu para nós, o trabalho. No próximo vídeo, no próximo áudio, eu vou estar tratando agora sobre a prosperidade da primeira família.